Oi meninas, tudo bem? Estou aqui de novo para fazer a continuação das experiências na época de pandemia e a continuação de como que a gente pode florescer. Então, tudo começou com essa pequenininha aqui, que a Raquel chama de pititica. Ela é uma orquídea, mas a gente não sabia antes, como sempre, né? E a gente conseguiu entender que ela era uma orquídea. Ela só tinha uma folhinha e ela estava bem no cantinho jogada de um vaso aqui de casa. E depois disso, a gente tentou recuperar ela, colocou ela num carvão, porque falou que elas podem sobreviver, mas a gente sabia que ela precisava ser plantada direito. Então faz uma semana que ela ganhou essa forma e tá grande, crescendo, maravilhosa, mas a realidade dela era essa aqui, ó. Ela era seca, sem raízes e não tinha muita credibilidade do que ia sair dela, não. Semana passada nós compramos uma coisa que chama substrato de orquídea, para orquídea. São pedaços de casca de árvore, carvão e pedaços de coco seco, da casca do coco seco. E quando você abre o pacote, tem cheiro de terra, tem um cheiro de vida que parece realmente que choveu e que você abriu o saco e você está dentro da floresta. Com isso, juntou tudo, Deus vai falando no coração da gente. Eu queria dividir um pouquinho com vocês. E a nossa base hoje vai ser sobre Jó, que está Jó 14, versículo 9. Jó está discutindo com os amigos dele a respeito de morte, de tudo que aconteceu, e que ele perdeu tudo, que ele estava doente. E Jó é maravilhoso porque ele chega numa conclusão tantos anos atrás que a gente precisa enxergar isso na nossa vida hoje, nesse momento de pandemia. Ele fala assim para os amigos dele a partir do 7, ele faz assim: até mesmo uma árvore tem mais esperança, pois se for cortada, voltará a brotar e dar novos ramos. Ainda que as raízes tenham envelhecido na terra e o tronco esteja podre, com o cheiro das águas voltará a brotar e dar ramos como uma planta nova. Maravilhoso, né? Tudo a ver com o nosso tema. E eu queria trazer para vocês algumas características nesse tempo que eu aprendi sobre orquídeas. E uma das características da orquídea é que ela é uma epífita. Hoje vocês fiquem preparadas para aprender nomes maravilhosos. Essa daqui é uma dendróbio. Aí, como é muito difícil esse nome, eu coloquei o apelido dela de Baby Den. E uma epífita, o que é uma planta epífita? É uma relação de inquilinismo entre duas plantas, na qual uma planta vive sobre a outra, utilizando-se apenas de apoio e sem dela retirar nutrientes e sem estabelecer contato com o solo. Então, definindo, ela vive em cima da outra planta, ela se acomoda. E a orquídea, ela tem uma característica, ela nasce, se fosse da forma natural, ela nasce nas árvores. Então, entre um tronco e outro, né? Quando você vê, ela arranja um cantinho aqui no meio para ela se acomodar e dali ela vai lançando as raízes dela. Lá na Lapa, onde a gente morava, a gente costumava andar bastante e nas árvores, em alguns condomínios, eu via sempre olhando para cima, você via algumas orquídeas penduradas e às vezes até com as flores. E eu ficava impressionada como eles colocaram tantas árvores, tantas orquídeas nas árvores dos prédios. Porque normalmente quando a gente não sabe cuidar e acha que ela não vai acontecer nada, a gente joga fora, bota na caçamba ou dá para alguém cuidar ou se desfaz. Quem tem um pouco mais de sensibilidade acaba pegando e acaba replantando ela. A orquídea tem algumas características para ela se desenvolver, como a gente vê hoje. Ela precisa se sentir no ambiente dela, que é um ambiente de árvore. Por isso que a gente compra o substrato, coloca no vasinho e planta ela. Nesse caso aqui, sempre que a gente vê uma orquídea no supermercado, ela tem uma varetinha.
e chama isso aqui de tutor, para ela dar uma direção para a planta, para onde que ela tem que crescer. O que mais que a gente pode falar Ela não gosta muito de água, e a planta no vaso ela precisa estar bem ajustada. Ela tem que estar segura, ela não pode ficar caindo para um lado para o outro, ela tem que se sentir presa. Por isso é que ela se agarra na árvore. Ela vai criando aquela forma para ela se sentir segura. E aí, dali, como que ela se alimenta? Ela se alimenta do que vem do ar. Então, ela se alimenta dos bichinhos, ela se alimenta das folhas, da chuva, do vento. Aliás, a orquídea não gosta de vento, não gosta de ventania, ela gosta de estar mais protegida. Ela sempre está procurando. Ela nasce também em alguns lugares rochosos. Quando tem uma fenda, ela se acomoda ali naquela fenda e ela vai fazendo brotar. E pensando nisso, e pensando em Jó, e pensando nessa música Ao Cheiro das Águas da Ana Paula, que a gente vai ficar com ela aqui no fundo, eu quis trazer algumas coisas para a gente repensar na nossa vida. Porque, às vezes, nós temos atitudes epífitas na nossa vida. A epífita, ela não... para mim foi muito interessante, porque quando eu vi aquelas árvores, aquelas orquídeas amarradas ou presas, eu não sabia como que tinha sido, depois eu entendi que elas são amarradas realmente. E eu achava que ela se alimentava da árvore, que aquela árvore que ela estava plantada, ela recebia, e para minha surpresa não é nada disso. O que ela se alimenta é o que vem de fora. Ela não traz nenhum nutriente para a parte dela, da árvore em si. E às vezes a gente tem algumas características na nossa vida da gente também ficar assim, nessa época de pandemia principalmente. Por quê? Às vezes a gente se acomodou, e eu vou trazer algumas coisas para ver se você se identifica talvez com isso, que às vezes no seu trabalho, na sua carreira, você investiu tanto tempo, investiu e ficou tão ali, abraçada, enraizada, achando que aquilo era a sua vida, e de repente chega uma pandemia e você se vê sem aquela proteção da sua carreira. Ou em relação a relacionamentos, ou um relacionamento que você ficou anos, e de repente você achando que aquele relacionamento estava te sustentando, achando que aquilo que te dava vida, aquilo que te fazia conduzir. E na realidade, você nunca precisou daquilo para você se alimentar. O seu trabalho também nunca foi como você conseguiu se sustentar. Relacionamentos entre filhos, relacionamentos no geral, que a gente acaba se agarrando, situações que a gente acaba se agarrando, de morte, pessoas quando a gente perde alguém. Eu tive uma experiência com a minha mãe na época, eu acho que eu era bem agarradinha e eu achava que eu não ia sobreviver. E a gente tem que se abrir. E Jesus falava, a gente trazendo para a nossa realidade do florescer, como eu falei da outra vez. Por que eu estou trazendo florescer na pandemia 2? Porque continua. Eu falei sobre um jardineiro, que era um jardineiro fiel, que a gente podia convidar esse jardineiro para ele ajustar, para ele nos moldar conforme a vontade dele. E a conclusão é que eu cheguei, que todo mundo está postando a sua orquídea, as suas flores, porque quando a gente tem uma coisa que floresce, a gente quer mostrar. Quando você vai todo mundo já teve uma experiência de uma orquídea, nem que seja no seu trabalho. Se você nunca ganhou, nunca teve uma orquídea, você teve um escritório que você passou e viu, ou viu numa decoração. Por quê? Quando eu não tenho nenhuma aqui com flor, então eu não posso mostrar além dos meus sapatinhos. Mas quem está com a sua flor florescendo, você quer colocar no melhor lugar, no lugar de destaque, para que todos vejam, para que ela seja admirada. E o nosso jardineiro, que é Jesus, ele fez isso por nós. Ele quer tratar a nossa vida. Primeiro, ele quer nos dar segurança. Então a gente precisa, se você está precisando de segurança nesse período de ficar fechada, deixa Jesus te pegar e cuidar de você, te dar esse suporte na sua vida. Você está precisando
Deixa Ele colocar o substrato certo na sua vida, que tem a ver com aquilo que Ele programou para você, e não colocar entulho, né? Porque às vezes a gente fica acumulando entulhos na nossa vida e realmente dessa forma a gente só tende a secar, as nossas raízes vão secar. Falando nisso, eu descobri uma coisa, por que essa daqui está em pé, está viva. Porque as orquídeas, elas não precisam de raiz para elas crescerem. E eu achei isso maravilhoso, porque a gente tem pregado e a gente tem várias referências na palavra sobre raízes e como que dali a planta volta. E a única coisa que a orquídea precisa é ter uma folhinha. Essa aqui tinha uma folhinha só. E a Raquel, na realidade, ela que acreditou mais nela. E hoje ela está com 3 folhas. E ela não tinha raízes. Na realidade, 4, né? A gente está nascendo uma outra aqui. Ela não tinha raízes. Ela tinha isso aqui, ó. Seco. Ela não tinha muita. E tinha nada. Mas ela, de repente, reviveu. E a palavra que eu quero trazer para vocês é que, como Jó fala, há esperança, ainda que o tronco esteja podre. Eu não sei qual é a sua situação hoje, como que está a sua vida. Você vai falar, mas eu já perdi trabalho, eu já perdi emprego, eu perdi até pessoas, e é fácil às vezes a gente falar, mas eu não estou falando por mim, eu estou falando aquilo que Deus fala. Que até se tiver tudo, você vai falar, eu perdi meu chão, não tenho raízes igual as plantas. Mesmo que você esteja nessa situação, Deus pode tratar de uma forma e te fazer renovar e para fazer você brilhar de novo. Esse tutor aqui é para dar uma direção. E precisa, quando a gente é plantada mesmo no vaso, quando a gente, como plantas nas mãos de Deus, permite que Ele toque e dê uma direção, porque como ela orquídea nasce na árvore, as folhas delas e as flores, elas ficam penduradas, elas ficam caídas. E isso você só vai ver se você levantar ou se estiver passando num lugar que esteja muito na sua... Senão você não vai enxergar essas flores. Quando a gente põe no vaso, a gente põe um tutor para que você possa conduzir aquela folha de uma forma que ela possa começar a se mostrar, aparecer e conduzir na direção certa. Deus quer fazer isso na nossa vida. E eu fico muito feliz da revelação quando Deus traz para que a gente consiga enxergar com os olhos de Deus. Você pode não estar se enxergando hoje que tem nada para brotar, que você não vai florescer, essa história de plantinha para você não está dando certo. E eu falo para você que não importa a situação, não importa como está a sua casa, não importa como está o seu trabalho, não importa como está o seu futuro pertence a Deus, não pertence a você. Confia nele, entrega como plantas, como a gente orou da última vez, Espírito Santo, porque essa música da Ana Paula fala que é ao cheiro das águas, e por isso que eu trouxe essa palavra para vocês. Foi o cheiro desse substrato aqui da orquídea que me levou a isso, porque é o cheiro das águas, não precisa ter as águas transbordante, do jeito que você imaginar, se eu tivesse tudo, se eu tivesse a casa, se eu tivesse o carro, se eu tivesse o dinheiro na conta. Não precisa disso, você precisa do cheiro das águas. Que águas são essas? São as águas do Espírito Santo de Deus. E essa água que pode fazer você ter vida nova. Essa daqui é um outro exemplo para você. Essa aqui é aquela história que eu só jogava um restinho de água. E agora, depois que ela foi plantada, tudo isso aconteceu em uma semana. Ela começou a sair essa nova haste que chama, né? É uma haste de flor. Às vezes a gente também quer acelerar a situação. Quando Deus começa a tratar a gente acha que as coisas vão acontecer de uma hora para outra. Dê tempo para Deus trabalhar no seu caráter,
no seu ânimo, no seu espírito, para você poder dar flores. Tem uma outra aqui que ela está mais adiantada. Olha só, vai dar flor. Tem certeza que vai dar flor. Você não precisa falar, eu sei que vai dar flor. Porque ela tem demonstrado tudo, em todas as formas, que ela vai dar flor. Mais tarde eu faço outro vídeo com as flores dela. Que tal a gente hoje pedir a Deus que tire toda a nossa ansiedade, que nos curve diante do jardineiro, daquele jardineiro fiel, para que ele venha tratar todas as nossas sequidões, falar, eu acho que eu não tenho mais nada, o meu medo é tão grande que eu não quero, a pandemia para mim pode ser eterna, porque eu não vou ter coragem nem de sair de casa. Eu falo para você que você vai ter força sim, para sair dessa situação em que você se colocou, para você florescer. Jesus está aqui, ele sempre esteve presente e ele quer fazer algo sobrenatural, extraordinário, simples. Ninguém força as plantas, elas crescem naturalmente. E para encerrar, eu quero falar com você que lá em 2 Coríntios 2, 15, Paulo fala lá para Coríntios que nós somos o bom perfume de Cristo. E o bom perfume de Cristo é porque quando os romanos faziam as guerras deles, eles queimavam incenso para que eles, quando eles eram vitoriosos, para que todos soubessem que os deuses ajudaram eles. E nós não precisamos queimar incenso, porque nós somos esse bom perfume de Cristo. Como que você vai saber que você tá florescendo? Quando alguém olhar para você e falar, nossa, olha como fulano mudou, olha o linguajar dela, olha o sorriso, olha o semblante, porque a gente começa a transparecer Jesus. Que você seja esse bom perfume de Cristo e que o cheiro das águas volte. Se você quiser ouvir, entra lá, Ana Paula Valadão, ela canta de forma maravilhosa sobre Jó, essa palavra que a gente viu. Então, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe nesse dia, nessa semana, nesse resto de temporada. E que você, assim como eu, possa ter outras experiências também com Deus. Que Ele possa falar com você. Você não é qualquer coisa. Você não está morta. A sua vida não está paralisada. Pelo contrário, Deus está trabalhando em toda essa situação. Para que você tenha vida, para que você floresça. Para que Ele quer te colocar numa posição de destaque para as pessoas verem. Quando olharem e falam assim, é minha filha. Essa foi a que eu escolhi, essa é aquela que eu tenho trabalhado todo esse tempo. Tá vendo? Floresceu? É minha. E quando a gente cuida, a gente quer mostrar que é nossa. E Ele tá louco para mostrar que você é filha dele e que Ele pode te restaurar por completo. Então, fica com Deus, que o Senhor te abençoe e até a próxima.